Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações e com o resumo dos segredos e das técnicas. Dia 18 de 1 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Para você receber um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias, você se cadastra neste link para você aprender o resumo dos segredos e das técnicas antes de comprar nossos cursos. E você pode se inscrever também para receber pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube, tá certo? Bom pessoal, hoje então a Vale ela abriu claramente numa tendência de baixa, abaixo da média exponencial 89, o que indica tendência de baixa clara, pressão de venda clara. Então o preço tende a fazer grandes movimentos de queda, ok? E foi o que aconteceu aqui, a gente teve grandes movimentos de queda. E um ponto de entrada seria a média exponencial 21 ou a própria 89 para entrar vendido, certo? Como 5 minutos o risco é grande, então nós entramos pelo gráfico de 1 minuto. Então usamos outras médias móveis, que é a 377 e a 89. E no minuto é determinada a tendência pela média 377. Abaixo da 377 tendência de baixa. Na 89 deu um sinal de venda. Nessa estrela cadente aqui, esse candlestick, nesse padrão de candle aqui, a gente entrou vendido. 1 centavo abaixo da mínima da estrela cadente, nós entramos vendido. E 1 centavo acima da máxima, colocamos o start de compra para limitar o prejuízo. O que aconteceu, pessoal? Nosso capital total corresponde a 2.700 ações, 2.600 ações, um capital de 100 mil reais para esta cotação, para esta entrada operacional. De 36,21 seria mais ou menos essa quantidade. Entramos com 3.800 ações usando a alavancagem inteligente, onde nós alavancamos nossa possibilidade de aumentar os lucros entrando com 3.800 ações, mas mantendo o risco de 0,3%. Então, de qualquer maneira, eu estaria perdendo fixamente 0,3%, mas eu alavanquei minha capacidade de lucratividade. Foi o que aconteceu nessa operação. E pelo manejo de risco veloz, a gente calculou essas 3.800 ações e executamos na boleta em 2 segundos, usando a técnica da contingência das boletas. Deu tudo certo nessa operação. Inclusive foi muito rápido, certo? Porque veja que fez um doji logo depois da estrela cadente, então eu tive que utilizar a contingência das boletas com muita habilidade, com muita perspicácia para conseguir executar a operação e deu certo. A gente conseguiu entrar na operação. Então, entramos aqui, nosso alvo é 1%, porque estatisticamente quando o preço faz 1% na Vale, na Petrobras e em ativos no Day Trade, na maioria das vezes, principalmente na Vale que tem uma variação estatística de 1%, volta tudo, então não compensa ficar na tendência, para buscar uma tendência maior. Portanto, nós temos um alvo estatístico com a metodologia de Trend Follower Expert. Nosso objetivo então é 1%. E à medida que o preço vai caindo a favor da operação que estamos tradando, nós vamos proteger o lucro. Então, aqui fez um pivô, certo? Aqui fez um pivô, para dizer a verdade. Então a gente protegeu o lucro aqui. Quase fomos estopados na proteção de lucro, mas depois fez um novo pivô. E aqui fez esse pequeno pivô, certo? E eu já protegi o lucro aqui, porque aqui eu já estava com 0,70%. Então falei, vou proteger aqui, certo? O lucro nesse pivô que fez dentro dessa onda de baixa. E nós protegemos aqui e saímos, então, a 36,45. 36,21 entramos, 36,45 saímos, 0,84% lucro líquido, tirando todas as taxas e emolumentos, que aumentam por causa da alavancagem. Então a gente teve esse lucro na Vale de 0,84%. Bom pessoal, no Forex, tá? 10 horas da manhã corresponde a essa linha vermelha aqui. Então, pelo indicador Reversion Profits, que é esse indicador aqui, nós temos a Price Trend Line, que é essa linha azul, e é ela que determina a tendência do mercado. Acima da Price Trend Line, a tendência de alta, o preço tende a fazer grandes movimentos de alta. E realmente a gente vê que ele vai fazendo. Mas a entrada operacional é pela Price Trend Line. Então eu fiquei esse tempo todo aguardando o preço chegar na Price Trend Line. O preço chegou aqui na Price Trend Line. Um risco grande de 8 pips aqui nessa operação. Fez um arame de fundo aqui, exatamente na Price Trend Line, onde quando o preço está acima, o preço encontra suporte na Price Trend Line próximo dela. Então um pip acima da máxima desse candle que fechou positivo, caracterizando o arame de fundo, que tem realmente
um poder muito grande devido a essa sombra aqui, interessante, que indica indecisão do mercado para continuar caindo e possibilidade de continuar com o movimento de alta. Então, um pip acima da máxima entramos, um pip abaixo da mínima desse candle colocamos o stop loss. Então, pessoal, pela técnica de alavancagem inteligente, nós entramos a 1.3352, 33 mini lotes alavancado para um capital de 10 mil dólares. Mas entramos com 33 mini lotes mantendo um risco de 0.3%. E com o manejo de risco veloz, a gente em 2 segundos calculou essa quantidade e executamos na boleta, certo? A gente saiu aqui, tá, pela técnica de proteção de lucro ensinada nos nossos DVDs, nos nossos cursos. Nós saímos, foi aqui nesse último fundo confirmado, certo? E a gente ficou com um lucro pequeno de 0.3% e a gente parou de operar já, até mesmo porque já estava num horário já longe já do horário que a gente costuma entrar em operação, então a gente não entrou mais. Então no Forex a gente ficou com esse resultado, certo? Bom, pessoal, no mini índice, tá? Hoje o mini índice ele fez uma pequena tendência de baixa. Eu poderia ter entrado aqui, mas eu não entrei porque aqui eu tinha até uma diferença de 60 pontos é aceitável, até 100 pontos é aceitável em relação a Price Trend Line, um indicador Reversion Prophecy aplicável ao mercado futuro também. O que nós percebemos aqui, pessoal, é que nós temos um sinal de compra, um sinal de venda, aliás, do Trade System, mas o problema foi que deu antes das 10 da manhã. Deu certo dessa vez? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Porque, primeiro que estava antes das 10 horas da manhã, quase próximo das 10 horas da manhã, antes das 10 horas da manhã, das 9 da manhã até 10 horas da manhã, estatisticamente foi comprovado que os sinais são falsos. Então, se, por exemplo, tivesse dado uma tendência grande, eu poderia até ter ganho. Mas se eu tivesse operado antes das 10 da manhã, nos outros dias, eu teria tomado tanto stop que eu não conseguiria estar recuperando esse prejuízo, mesmo com uma operação boa, ou eu recuperaria e ficaria com um pequeno lucro. Então não é vantagem, certo? Mas às vezes vai dar certo. Mas se na maioria não dá certo, é melhor a gente não se arriscar. Então a partir das 10 da manhã eu entro na operação para fazer. E aqui nesse caso, como estava um pouco antes das 10 da manhã, mas mesmo assim eu não entrei. E se eu tivesse entrado também, ó, a Prophecy Line ela indicou convergência, indicando continuação da tendência aqui, certo? No entanto, utilizando a técnica Congestion Prophecy que nossos alunos já têm, nessa onda aqui, ó, já foi indicado que aqui formará uma zona de congestão. Então, de qualquer maneira, eu teria tido, se eu tivesse entrado por aqui, eu teria saído provavelmente aqui, tá? Com um lucro de 200 pips, 200 pontos, né? Então, de qualquer maneira, a gente não teria ganhado tanto dinheiro, então seria um pouco chato se o preço tivesse ido para 1.000 pontos, sei lá, 2.000 pontos, e utilizando aqui a análise, a gente poderia ter entrado alavancado, então seria 2 contratos, eu ganharia 400 pontos por causa disso, certo? E se fosse uns 800 mil pontos, se tivesse feito uma tendência grande, seriam uns 2.000 pontos, mas disciplina é disciplina, então a gente não entrou exatamente para seguir a disciplina que é necessário. Sem a disciplina, você pode até acertar quando você é indisciplinado, mas quando você começar a perder, você vai perder muito e vai se prejudicar. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Agradeço aí a audiência de todos vocês. Um abraço, até mais.